Saudação para você, amigo internauta. Estamos de volta aqui na Web TV Undime Bahia, na capital baiana, acompanhando de perto esse seminário da UNCM, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação. Ela foi homenageada na abertura do evento aqui em Salvador. Ontem teve uma mesa, mas para além de homenagens, das mesas que tem debatido, tem contribuído constantemente com a educação pública na Bahia. Estou falando da professora Alda Pepe, nossa convidada, para falar um pouco sobre a importância que tem mais um encontro, mais uma vez dialogando com os 417 municípios da Bahia. Professora, bom dia. Bom dia. Bom, a primeira referência, naturalmente, é a importância dos conselhos de educação. Os conselhos de educação municipais, como também o estadual e o nacional, eles falam em nome do Estado para a sociedade. E em nome da sociedade, eles fazem a interlocução com o Estado. E nesse momento nós estamos em franca interlocução, porque estamos elaborando os planos de educação. O Plano Nacional de Educação, que foi finalmente ontem, ele foi aprovado no Senado e agora já vai para o presidente fazer a sua sanção. E também nós temos de considerar que agora é a nossa tarefa de organizarmos o nosso plano estadual de educação e os planos municipais de educação. Cada município tem nesse momento a obrigação de fazer uma espécie de antecipação de futuro, porque é preciso uma educação que vá, de fato, significar para daqui a mais ou menos 10 anos. Portanto, é uma antecipação de futuro, é um planejamento. E todo planejamento, naturalmente, vai trazendo responsabilidades, tanto quanto vai prometendo qualidade, ao tempo em que também garante equidade na educação. E isso nós precisamos. Precisamos dessa equidade porque todos nós temos os mesmos direitos básicos e, entre eles, esse direito à educação plena, conveniente, aquela que de fato prepara o cidadão para ter uma ideia de mundo e operar no mundo. Para além das demais etapas e modalidades da educação básica, a professora tem um olhar e um cuidado muito especial para primeiras infâncias, cidadãos que estão também de direitos. Me fale um pouco com relação a esses resultados recentes sobre a alfabetização. A Bahia acabou superando a meta, mas por outro lado eu faço questão sempre de refletir que nós temos ainda 45%, levando em consideração que o 100% é o total sem ser alfabetizado. É fato que precisamos considerar esse avanço que nós obtivemos, mas ainda há muito por se conquistar para chegarmos à sua totalidade, que é o 100%. Naturalmente, olha, o professor João Carlos Salles acabou de falar na sua palestra sobre a violência simbólica. E entre essas violências simbólicas, o analfabetismo, isto é, o não cuidado com a aprendizagem das crianças que estão confiadas à escola para serem cuidadas e educadas, o fato delas saírem de lá depois de 2, 3 anos de trabalho na escola e elas ainda saírem sem o domínio conveniente da questão que a gente considera como sendo alfabetização e o letramento, é de fato uma violência. Nós tivemos índices muito baixos no ano 24 e agora no ano 25 melhoramos. Melhoramos porque conseguimos quase 20% de avanço, no que significa, portanto, que nós chegamos a 55% de crianças alfabetizadas. Tudo bem, isso foi muito bom, mas ficamos devendo a 45% que não foram alfabetizadas. Precisamos chegar ao 100%. Qualquer coisa menor do que isso é injusto, é violento. E por isso os planos decenais são importantíssimos. Estamos falando de planejamento a médio e longo prazo para conseguir sanar essa deficiência que já existe e, naturalmente, não permitir que os que cheguem também não tenham o mínimo necessário. E por isso consta como um dos objetivos desse próximo plano. É exatamente a questão da alfabetização. E mais, constam lá várias estratégias que tentam, de fato, que a gente chegue à meta de toda criança alfabetizada. Se a gente considerar cuidadosamente o objetivo, as metas da alfabetização e também as estratégias para chegarmos lá, nós vamos ter sucesso. Eu acredito que nesse instante o que nós precisamos é encarar isso como sendo uma dívida que deve ser paga imediatamente, mas entendendo que é violência nós deixarmos crianças
não alfabetizadas. Ação Não é possível. coletiva, órgãos de controle, executivo, legislativo, se não derem as mãos, cada um assumindo a sua responsabilidade na forma da legislação, na forma legal, se não tem outro caminho a não ser esse. É uma ação intersetorial. E agora também a educação está se organizando, considerando que o esforço da educação tem de ser um esforço intersetorial. Não é somente o setor educação, é o setor educação acompanhado de todos os outros setores, porque a questão da educação importa a todos. E agora, nessa palestra, nós vimos bem qual é a relação possível entre educação e desenvolvimento. Educação básica, de fato, é um fator indispensável para qualquer passo na direção do desenvolvimento. Seja desenvolvimento pessoal, seja desenvolvimento social, seja desenvolvimento econômico e mais o que venha. Não atua a terminologia, educação básica, portanto, básico é aquilo que não pode e nem deve faltar. Web TV Undime Bahia, professor Alda Pepe aqui conversando conosco. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.